pessoal, a gente vai voltar num assunto que vocês já viram, não na R passada, foi na outra, a retrasada, que é sobre a análise combinatória. Lembram-se da árvore das possibilidades, da construção das tabelas. Então, a gente vai retomar um pouquinho, tá? E vocês vão ver como é fácil resolver esse tipo de problema usando multiplicação, tá? Então, vamos lá. Quantos sanduíches pode ter o menu de uma lanchonete se ela dispõe de 3 tipos de pães e 5 tipos de recheios? Não é? A gente pode sim fazer a estratégia da árvore das possibilidades, tá? Mas também, pessoal, simplesmente vocês podem usar uma multiplicação. Tenho 3 tipos de pães e cada pão, eu tenho que ligar com um tipo de recheio. Tem 5, Por exemplo, pão francês. Recheio 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho 5 possibilidades. Pão 2. Tenho que ligar com 5. Tenho mais 5 possibilidades. 5 mais 5, 10. E o pão 3. Tenho que ligar com 5 recheios. Então, mais 5 possibilidades. Então, aqui a gente tem 5, 10, 15. Não é muito mais fácil, em vez da gente fazer a árvore das possibilidades, a gente fazer simplesmente a multiplicação? 3 vezes 5, 3 tipos de pães vezes 5 tipos de recheios? Não vai dar o mesmo resultado, a mesma coisa? 3 vezes o número 5. 5 mais 5 mais 5. 5, 10, 15. Então, vocês podem usar a multiplicação, que fica muito mais fácil de resolver esses exercícios do que a árvore das possibilidades, tá, pessoal? E se a lanchonete ganhar mais uma opção de pão? Então, agora a gente não tem mais 3, tem 4. E aí, ganhou mais 3 recheios. Então, eram 5 mais 3, agora são 8. Quantos tipos de sanduíches podem ser feitos? É preciso somar os novos pães e recheios? Multiplicá-los? Refazer todo o cálculo? O que vocês acham que dá para fazer? Nós temos agora 4 tipos de pães e 8 tipos de recheios. Os 4 pães têm que ligar lá nos 8 tipos. A mesma estratégia que foi apresentada ali na primeira. Não é muito mais fácil fazer uma multiplicação também com esses resultados? Então, quanto será que vai dar? 4 pães vezes esses 8 tipos de recheios. O que vocês acham? Agora, organize essas informações em uma tabela. Como ficaria? Então, vocês podem usar aqui, usem as iniciais, tá, pessoal? Pão francês, coloca aí PF barra P de presunto. Temos uma possibilidade. Pão francês, PF barra Q do queijo. Mais outra possibilidade. PF com M, PF com S, PF com T. Temos aqui, com pão francês e cada recheio, 5 possibilidades. Então, um pão com 5 recheios, a gente consegue 5 possibilidades. 2 pães diferentes, pão francês e pão de forma. Olha aqui, se a gente organizar certinho, cada pão não vai ter 5 tipos de recheios que você pode escolher. Não é só a gente ir somando 5 mais 5 mais 5. Ou fazer 3 tipos de pães vezes 5 tipos de recheio. Vai dar na mesma. Vocês vão perceber que aqui, quando vocês preencherem a tabelinha, vocês vão ter a mesma resposta que encontraram no exercício número 1. Tá, pessoal? Aqui é só para organizar as informações. Podem até colocar as iniciais que eu falei para vocês. Pão francês, PF. Pão de forma, PDF. Pão de hambúrguer, PDH. Tá? Não tem problema, que o espaço é pequenininho. E aqui os recheios usem a primeira letrinha, tá? P para presunto, Q para o queijo, M para manteiga, S para o salame e T para o tomate.
Aí vocês vão organizar essas informações aqui, certo? Vamos a outro exemplo. O kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa. As opções de suco são laranja, morango e uva. Os sanduíches podem ser de frango ou boi. E a sobremesa é um chocolate ou uma bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar? Para resolver essa questão de forma fácil, vamos utilizar o diagrama de árvore. Então, aqui, ó, a gente pegou o sanduíche de frango primeiro. Vamos pegar o sanduíche e aí a gente puxa a flechinha, ó, da árvore das possibilidades para os 3 sucos disponíveis. E aí, escolhendo o lanche, um suco e um doce, ó, o doce se estendeu aqui por 2 em cada possibilidade. Por quê? Porque a gente tem o chocolate ou a bala. E aí, quantos kits nós podemos montar? Olha aqui, se a gente escolher sanduíche de frango com suco de uva com chocolate, temos um. Então, o que a gente pode contar? As possibilidades aqui do final, ó, porque elas já estão todas, né, esgotadas. Ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fácil assim? Fácil assim. Outra maneira de vocês resolverem é fazer multiplicação. Quantos tipos de sanduíche nós temos? Frango e boi, 2. E aí, quantas opções de suco? 3. Então, vamos multiplicar isso daí, certo? A gente, 2 vezes o número 3, 3 mais 3 vai dar 6. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do sanduíche até o suco, a gente puxou 6 flechinhas contando os dois, não foi? 2 vezes 3. E aí, como a gente tem 2 opções de sobremesa, a gente pega esse resultado, 6, e vamos multiplicar por 2. 6 vezes 2, então a gente tem 6 mais 6, que vai dar 12. A gente não contou 12 aqui, ó, na última ramificação da árvore das possibilidades, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olha só. Então, a gente, o que temos? 2 sanduíches vezes 3 tipos de suco vezes 2 tipos de doces. Podemos sim usar a árvore das possibilidades, como podemos também usar a multiplicação. 2 sanduíches vezes 3 tipos de suco vezes 2 tipos de doce, que vai dar a mesma coisa. Então, observe que há 2 possibilidades de sanduíches e cada uma delas possui 3 possibilidades de suco. Por sua vez, cada uma dessas tem a possibilidade de sobremesa. 2, né? Ao todo, observamos quantas possibilidades, então? Lembra? Conta de vezes, ou vocês vão contar essa última ramificação para ficar mais fácil, tá? A Adrian possui 3 camisetas, 2 bonés e 3 bermudas. De quantas formas diferentes ele pode se vestir? Mesma coisa, pessoal. Esse é a mesma coisa do sanduíche, tá? Então, ó, ele pode escolher entre 3 camisetas, 2 bonés e 3 bermudas. O que a gente pode fazer? A árvore das possibilidades, para vocês conseguirem visualizar melhor, ou multiplicação. 3 camisetas vezes 2 bonés, 3 vezes 2 ou 3 mais 3, 6. E 6 vezes 3 bermudas, 6 mais 6 mais 6, vai dar 18. Então, pessoal, multipliquem, tá? Façam uma multiplicaçãozinha de cada vez. Ou vocês podem fazer a soma, o que vocês preferirem. É que a multiplicação é a soma reduzida, acho mais fácil, tá?
mas nada impede de vocês fazerem a árvore das possibilidades, fazer a adição, a estratégia que vocês quiserem, tá? Estou ensinando a multiplicação porque fica muito mais fácil de resolver os exercícios, ok? Então, de quantas formas distintas ele poderá se vestir? E aí registra ali a sua estratégia. Leia a tirinha abaixo. Agar, o horrível. Hoje você prometeu consertar o telhado, cavar um poço, cortar a lenha e tirar as folhas do jardim. O que ainda está fazendo na cama? Rezando para chover. Considere que Agar vai realizar as 4 atividades previstas para o dia. Ou seja, consertar o telhado, cavar um poço, cortar a lenha e tirar as folhas do jardim. Ordenando essas 4 atividades de todas as formas possíveis, o número de maneiras distintas que Agar poderá organizar seu dia de trabalho é igual a. Como fazemos isso? O que ele pode fazer primeiro, tá? Então, ele quer consertar primeiro o telhado? Ou ele quer cavar um poço? Ele quer cortar lenha? Ou ele vai tirar as folhas do jardim? Então, vocês podem fazer a árvore das possibilidades aí, tá? Ou organizar numa tabelinha, tá? O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro e o que vem quarto. Beleza, pessoal? Essas atividades vocês têm que ligar em ordem, tá? Seria uma ordem aí. Montem quantas ordens vocês conseguirem, tá? E aí vocês vão ver quantas possibilidades ele pode fazer esses trabalhos, ok? E aí vocês vão registrar aqui a estratégia de vocês. Observe o quadro abaixo e faça o que se pede. Multiplicação, disposição retangular. Então, o que nós vamos fazer na multiplicação com a disposição retangular? Nós vamos contar o total de linhas e multiplicar pelo total de colunas. Multiplicação com a disposição retangular nada mais é do que isso, tá, pessoal? Aí, vocês vão multiplicar os quadrinhos na horizontal, deitado, e vertical, em pé. E vão me dar o resultado. Então, horizontal são as linhas, é deitado. Quantas linhas vocês têm, em cada quadrinho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. E aí, vertical agora, vamos contar as colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 linhas vezes 5 colunas. Isso vai dar quanto? Vocês, claro, que podem contar quadradinho por quadradinho, mas fica muito mais fácil se vocês contarem nos grupinhos, tá? Então, aqui, 5, 10, 15, 20. Então, vocês vão ter o resultado rapidinho se contarem agrupando. Multiplicação é isso. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, 4 linhas vezes 6 colunas. Isso vai dar quanto? Aqui a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e 1, 2, 3 colunas. Quanto que vai dar? E aí, vocês vão fazer isso para todas esses quadrinhos aqui, tá? Vão calcular quantas linhas e quantas colunas tem em cada retângulo, cada quadrado. E vão fazer aqui, a operação multiplicativa e dar o resultado, certo? E aí, vocês vão praticar um pouquinho mais, realizando as atividades do livro EMAI 2, certo? Dessa vez vai o volume 2 para vocês, das páginas 59 a 62. Então, vocês vão fazer 59, 60, 61, 62. Para treinar, tá, pessoal? Essa ideia da multiplicação, que é importante, né? Então, vocês vão ler com bastante atenção o livrinho do EMAI e realizar essas páginas, certo? A matemática é isso.
Não está tão difícil, é só vocês pensarem um pouquinho. Qualquer coisa, retomem os vídeos das aulas passadas, tá? Tem lá no site da professora, vou disponibilizar para vocês, ok? Não deixem de assistir os vídeos, tá, pessoal? É importante para vocês conseguirem entender o conteúdo.